Fê, Opa! cara, além de toda a importância da sustentabilidade que a gente já vê e já divulga por aqui, pode ter sido uma oportunidade imensa pra gente que é jovem há mais tempo, se conectar com outras pessoas jovens que pensam como a gente, sabia disso? E hoje é mais um episódio daqueles então, porque a nossa convidada é uma jovem que está ajudando nessa conexão e facilitando essas mensagens. Maravilha. Bora? Bora? Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Para e Ponto, sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião? Tudo em paz? Tudo em riba? Opa, sempre. Entusiasmado, empolgado? Muito. Então tá bom. Mas antes do Flávio demonstrar toda a empolgação dele, quero pedir, se inscreva aqui no canal, acione o sininho da rede social, compartilha geral, dê o like, comentário. O que mais precisa fazer, Flávio? É isso, né? Tudo isso. Isso já ajuda muito a gente. Então, clica aí, se inscreva no canal. Você pode também compartilhar com as pessoas, assim mais gente tem acesso a esses super papos que a gente tem levado aí todas as quartas-feiras ao ar. Hoje a nossa conversa é mais uma conversa que me entusiasma muito, que a gente está trazendo jovens aqui, né? E jovens aí com pensamento muito positivo, jovens ativistas aí na causa da sustentabilidade. E ela é mais uma delas, que tem feito aí muita diferença, não só ali entre os amigos, mas também começando a ter o seu espaço muito bacana nas redes sociais. Camila Rodrigues, seja muito bem-vinda. Obrigada. Legal te ter aqui, Camila. Agora conta um pouquinho da sua trajetória, né? Você é muito jovem ainda, estava contando pra gente, né? Agora está aqui morando em São Paulo. Como que você se despertou aí para esse mundo de falar, de ter consciência do meio ambiente, de sustentabilidade, até ter esse passo aí importante que foi criar o seu canal? Certo. Eu comecei assim, eu acho que tudo começou quando eu resolvi e decidi fazer biologia, que é a minha graduação, né? Então, biologia acaba que está super relacionado com esse meio de sustentabilidade, porque no curso a gente aprende sobre tudo que é vivo. E aí, consequentemente, a gente também aprende sobre tudo que está afetando essa biodiversidade todas as formas de vida que existem aqui, né? Então, acho que desde esse momento dessa escolha, eu já estava tomando essa consciência, né? Esse chamado, assim, de... Você escolheu cedo? Foi no colégio ainda? Foi. Tá. Eu lembro, o meu professor da graduação, ele costumava falar que biologia você não escolhe, a biologia te escolhe. Tá. Então, desde pequena, assim, desde criança, já dava pra ver que eu seria alguma coisa relacionada com isso, porque sempre gostei muito de natureza, de animais, de praia, de tudo que tem relação com isso. E aí, na decisão do curso, eu fiquei muito na dúvida se eu fazia biologia marinha, se eu fazia uma biomedicina. Eu gostava muito de genética na época, então também pensei em biotecnologia. Tava assim, perdida. Eu falei, vou fazer biologia, porque eu estudo tudo e depois eu vejo o que eu quero fazer. E aí, durante a graduação, eu fiz 3 iniciações científicas, uma em comportamento de aves, uma em genética de conservação, que aí foi com o mico-leão dourado, e a outra foi na Embrapa, relacionada com óleos essenciais para reduzir o uso de agrotóxicos, enfim. E aí, nessa última, já comecei a entrar mais na sustentabilidade, né? Porque a gente falava muito de desperdício de alimentos, consumo mais consciente. A pesquisa tinha muita relação com isso, assim. E aí, entrou a pandemia. E um pouco antes da pandemia, em 2019, quando eu voltei do estágio do Projeto Tamar, que eu fiquei um mês lá, eu já voltei super engajada, assim, com vontade de falar mais as coisas. Então, eu criei um blog escrito, e aí nesse blog eu trazia vários assuntos que eu gostava, mas eu percebi que não tinha muito alcance esse blog escrito. Sim. Então, alguns assuntos eu comecei a trazer para o meu perfil pessoal, até que na pandemia, quando parou tudo, parou a pesquisa na Embrapa, parou minha graduação, e aí eu resolvi criar um perfil no Instagram. E, a princípio, ele chamava Ecolíbrio, e que era de equilíbrio ecológico. Tá. Então, nisso, o perfil começou a dar certo, as pessoas começaram a engajar, eu comecei a perceber que eu gosto muito de fazer isso, facilitar as informações, assim, para o público. E aí, meus amigos começaram a me chamar de Camilíbrio, por causa do ecolíbrio. Sensacional. Então, quando eu percebi que o perfil já tinha se tornado, assim, o meu perfil já tinha assumido uma coisa... Né?
eu apaguei o meu perfil pessoal, que eu já não usava mais, e assumi o Camilíbrio, que é o meu perfil de hoje. Então, acho que resumidamente, assim, foi essa trajetória. Que é muito legal, né, Flávio? A gente tava Demais. gostando muito do conteúdo. E aí você abre o leque. Porque aí, no final das contas, você sai da biologia com foco, etc, etc, e começa a falar de sustentabilidade mundial, né? De tudo. Como é que é isso? Como é que é fazer esse tipo de divulgação? Porque tem muita coisa para fazer, tem muito assunto para tratar. Você, no final das contas, você está testando para descobrir os assuntos e, no final das contas, encarar um, ou não? Você quer ser uma generalista? Você já tem isso claro na tua cabeça? Como é que você quer lidar com o canal? Então, quando eu comecei o perfil, ele tinha um foco muito mais da biologia. Então, eu trazia muito a questão da importância da pesquisa aqui no Brasil, principalmente porque a gente estava passando pelo governo anterior, né, que foi um desmonte total a pesquisa, zero incentivo e vários cortes de verba. Então, eu estava bem focada nisso e trazia muitas coisas também sobre biodiversidade, conservação de fauna. Então, tinha um pouco mais esse foco da biologia. E aí eu lembro que eu sempre... O meu foco no perfil no início são assuntos que eu quero estudar mais. Eu estudava sobre esses assuntos, resumia e trazia em forma de post. Tá. E aí, fazendo essas pesquisas, né, para conteúdos e tal, me deparei com o tópico mudanças climáticas. E eu falei assim, vou fazer um vídeo sobre isso. Qual a chance de você resumir tudo que a gente sabe sobre mudanças climáticas e a crise climática em um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos? É impossível, assim. E ainda estava na época de IGTV, então tinha vídeos mais longos. Tá. Eu lembro que eu fiz um vídeo de 7 minutos falando sobre crise climática e percebi que era uma coisa muito ampla, muito maior do que eu imaginava, assim. E aí eu senti a necessidade de estudar mais sobre isso. E aí eu entrei para a turma do ICL, que é Youth Climate Leaders, que é um curso que te prepara para você se tornar uma liderança climática no século XXI. E ele também abre um leque assim de carreiras que você pode seguir nessa área. Então, como eu já tinha percebido que eu não queria ficar na pesquisa, que eu queria seguir por outro caminho que eu ainda não sabia qual, eu fiz esse curso e ele me ajudou muito a encontrar um rumo, assim. Tá. Nesse meio tempo, eu fui indicada para a RICA, que é a empresa que eu estava trabalhando até a semana passada, consultoria de sustentabilidade. E aí eu entrei para a RICA em setembro de 2021. Setembro de 2021. E aí, na RICA, eu pude conhecer ainda mais sobre esse mundo da sustentabilidade empresarial, ESG, consumo consciente. Então, aí juntou o curso da Youth Climate Leaders, que me trouxe essa bagagem sobre crise climática, de conteúdos e tal, e o conhecimento que eu estava adquirindo na prática ali com a RICA, fazendo os relatórios para as empresas e tudo mais. Então, eu comecei a perceber que uma das maneiras da gente conseguir enfrentar a crise climática é através do consumo consciente. Então, o perfil começou a tomar esse rumo, mas hoje eu ainda quero voltar um pouco para a biologia, trazer coisas também mais relacionadas à pesquisa, voltar a falar mais sobre isso, e aí ter esses vários focos, assim. Então, falar sobre a importância da pesquisa, falar sobre o consumo consciente, explicar a crise climática e trazer os eventos que estão acontecendo, as relações disso. Eu gosto muito de conectar temas, assim, conectar assuntos. Então, vai falar de reciclagem, mas explicar o porquê que a reciclagem é importante para combater a crise climática. Certo. Vai falar de consumo consciente, explicar como que o consumo consciente se relaciona com a preservação da biodiversidade, por exemplo. Então, eu acho que o meu foco vai ser sempre de conectar as coisas, assim, para tentar furar essas bolhas, né? Porque acaba que existem... Hoje eu vejo muito claro que tem uma bolha da academia, da pesquisa, que tem muitos pesquisadores que não conseguem trazer essa comunicação facilitada das pesquisas, que são pesquisas, assim, incríveis e que precisavam ser divulgadas, mas que não está sendo e acaba ficando naquela bolha ali da pesquisa. E tem a bolha também do investimento, né? Do ESG, dos relatórios, que as pessoas nem têm noção que existe e não sabem como
procurar qual é a empresa mais sustentável, como que eu identifico, como ver isso. Então, eu vejo muito o meu perfil como uma forma de romper essas duas bolhas, assim, para trazer autonomia para as pessoas, tanto de consumo consciente, quanto de atitudes e hábitos do dia a dia, assim, coisas que elas podem escolher para fazer parte da mudança também. Nesse contexto eu acho essencial, Flávio, porque a gente tira aquela impressão de que é apenas uma cartilha de hábitos a serem cumpridos, né? Sem ter a consequência, como a própria Cami está citando para a gente. E falando do ESG, como ela pontuou aqui, eu quero trazer esse ponto que eu trabalhei no mundo corporativo por 20 anos, né? E muitos desses anos dedicados a ajudar empresas aí a dar o start no ESG, que é uma coisa que eles perceberam só recentemente. Então eu quero entrar no ponto que você colocou aí. Como que a gente consegue, como você disse, identificar se uma empresa realmente está cumprindo a ESG? Eu sei que você fala bastante disso no canal, você meio que até fiscaliza isso, né? Como é que a gente consegue enxergar que a empresa está nos interesses mesmo de ESG e não está simplesmente fazendo porque a concorrência faz ou para estar no mesmo hype de todas as empresas? É uma pergunta bem complexa, assim. Imagina. Porque tem muita coisa que dá para olhar e muita coisa que eu avalio, assim. Então, a minha estratégia, quando chega uma proposta, por exemplo, de uma empresa, para eu saber se eu quero realmente fechar e ter um vínculo de parceria com ela, né? E realmente levar os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, a consumirem dessa empresa, tendo ela como uma opção mais consciente, né? Então, primeiro eu avalio o impacto dela na vida das pessoas, então o quanto o produto que ela fornece é necessário para a vida das pessoas. Então, por exemplo, uma marca, sem citar nomes, assim, mas uma marca que produz algum tipo de alimento que não faz bem para a saúde das pessoas, que tem índices altos de gordura e de açúcar e de coisas... Aquela que hoje em dia já vem até na embalagem, né? Que agora é obrigatório colocar, né? Atenção, nível alto de gordura saturada. Exatamente. Tá. E que não tem um valor nutricional bom agregado. Sim. Uma empresa que tenha uma poluição plástica gigantesca. E, sabe, isso não agrega muito, realmente, à sociedade. Tirando a questão da geração de empregos e de toda a estrutura que é construída, né, em cima dessas grandes empresas, não é uma coisa que eu gostaria de incentivar o consumo. Mas tem coisas que são necessárias para a nossa vida, né? Então, desde eletrônicos até vestimenta, até mesmo essa questão da alimentação. Então, primeiro eu avalio o quanto que as pessoas dependem desses produtos que a empresa fornece. E aí, depois, eu vou fazer uma avaliação dela mesmo. E aí, a gente tem hoje alguns que são os principais índices e rankings de sustentabilidade do mundo corporativo. E aí, isso entra naquela bolha que a gente estava falando do ESG, né? Que acaba que os investidores que têm mais conhecimento desses índices, porque são índices das bolsas de valores do mundo, assim. Então, a gente tem o índice de sustentabilidade da bolsa de Dow Jones, que é de Nova York, e o índice de sustentabilidade da B3, que é o Easy. Então, esses são dois dos principais que a gente tem. Eu costumo entrar no site desses índices aí para conseguir ver qual que é em que lugar do ranking a empresa está. Isso para empresas de capital aberto, né? Empresas grandes. E aí eu avalio também o relatório de sustentabilidade dela. Então, se ele foi construído seguindo as normas GRI, que são as normas globais, assim, né? De reporte da sustentabilidade, para ver se está tudo dentro do que é requerido. E aí, a partir dessas avaliações, que eu decido se é uma empresa que faz sentido ou não. Então, comparando também com os pares, né, do mercado, se tem uma que é mais sustentável do que ela ou não, quais são as ações que ela está fazendo, se são ações que realmente são efetivas ou ela, que nem você falou, né, ou ela está fazendo isso só para ter um nome bonito. Já teve uma empresa uma vez que entrou em contato comigo, uma dessas grandes, e eles queriam que eu falasse sobre reciclagem. Aí eu falei, legal, né? Estourar a bolha. Apesar de não ser uma empresa que eu concordo com tudo que faz, iria estourar a bolha e comunicar para os consumidores dessa empresa o que é reciclagem, como reciclar e tudo mais.
E aí eu falei para eles que eu não queria receber produtos na minha casa, da empresa, porque não eram produtos que eu costumava comprar no mercado e eu não estava precisando, então eu não queria não ia receber. ser verdadeiro, né? Eu não precisava disso pro vídeo. Tá. Falei, eu posso usar um filtro de tela verde mostrando os produtos, falando como reciclar cada um, como destinar cada um. E a gente pode trabalhar dessa maneira. Eles falaram, não, você tem que receber os produtos e falar com os produtos em mãos. Falei, então não vou querer fazer. E a maneira como eles queriam que eu falasse sobre reciclagem entra muito nesse lugar de lavagem verde mesmo. Porque eles queriam que eu falasse, essa embalagem é só você lavar e destinar. Não, a gente... Falar sobre reciclagem é muito mais do que isso, né? É falar sobre tudo o que implica, é falar sobre redução. Então, assim, ia ser complicado falar sobre redução. Entendi. Nessa empresa. Muito legal. Muito legal. Porque a gente conversou com uma influenciadora recentemente e ela falou que esse campo que você está discutindo agora é um campo minado, né? Até porque você não tem controle 100% de tudo. Não dá para... E casos, a gente tem empresas de capital aberto que recentemente, inclusive, já... Enfim, o repórter não tinha nada a ver com... Né? A gente já tem casos aí reportados que a informação não bate com a realidade. Mas eu queria explorar um pouco mais esse tema. Ouvir a tua opinião, até porque isso ainda é uma mentalidade que está acontecendo. A gente está acompanhando uma mudança em si. Né? E muitas coisas ainda estão nebulosas, divergentes, e quem não concorda com esse tipo de assunto se aproveita desse tipo de situação conflituoso para falar, tá vendo? Isso aqui é uma bobagem, é um mimimi, não sei o quê e tudo mais. A gente teve um caso recente, que está agora, inclusive, sendo discutido, que teve a questão das vinícolas do Sul com a questão de trabalhadores em situação análoga à escravidão. E aconteceu num festival recente agora, a mesma coisa. E eu ouvi em conversas privadas, tá vendo? Por que cancelaram um e não cancelaram o outro? Né? Como é que você pensa em relação a isso? Né? Como é que você acha que as empresas e as pessoas devem lidar com esse tipo de atitude? Você tem uma opinião formada sobre isso? Tenho. Foi até bom você perguntar. Essa espinha que eu tô aqui, ela é de preocupação por causa desse evento. Porque eu já tava com a pulseira... Não, e a Ana que eu tô aqui, ela furou o evento. Não veio. Não veio. O Drake também não, né? Drake Teve uma galera aqui. Mas eu tava com a pulseira em casa e eu sou muito fã da Billie Eilish, então eu tava assim, querendo muito ir, muito. E eu não tinha visto as notícias dos anos anteriores, né? Porque foi uma coisa recorrente. Exatamente. Isso, Exato. do trabalho análogo à escravidão, né? Então... De 10 anos atrás. Tiveram várias denúncias e eu não tinha conhecimento algum, assim. Quando eu recebi o convite, foi pra ir representando uma marca parceira que estava fazendo um desafio no evento. Então, a ideia era que eu divulgasse esse desafio e depois produzisse um conteúdo falando sobre o evento. Eu já tinha pesquisado iniciativas do evento quanto à reciclagem, compostagem, e eles tinham umas iniciativas legais, então eu iria colocar isso no vídeo e entregar depois, né? Aí saiu essa notícia, que eu vi, pelo menos, eu vi na quinta noite, um dia antes do evento. Ela foi sexta. Eu vi na quinta noite, assim, e eu passei o dia em brechós procurando roupa para o evento. Então, foi muito um choque, assim, quando eu vi a notícia. E logo que eu li e eu vi que era uma coisa recorrente, eu falei, sem condições, eu não vou. Eu não vou, de forma alguma. Eu não me sinto bem indo e muito menos divulgando isso. É completamente incoerente com tudo que eu acredito. E daí eu entrei em contato com a agência de marketing, que eu tenho contato, né? E falei pra eles, eu não me sinto bem em ir, não vou mais. Se vocês quiserem, devolvo minha pulseira, não vou usar ela, não vou. Queria saber quais vão ser as implicações, como que a gente pode pegar outro conteúdo, né? A gente pode pensar em alguma outra coisa. Eles foram super compreensivos, a marca também foi super compreensiva quanto ao meu posicionamento. Falaram que também repudiam esse tipo de atitude. Mas assim, o evento ainda aconteceu e muitos influenciadores foram ignorando que isso aconteceu. Muita gente que eu acompanho e que eu admiro o trabalho foi e ignorou completamente, sabe? Como se isso... E aí entra muito nisso que você falou, né? Quando é para falar de um suco de uva, que não afeta tanto, né? É mais fácil. Agora, para você abrir mão de um ingresso que você já se programou para ir, que você tá com a empolgação, é mais difícil, sabe?
Então, eu acho que a chave é, primeiro, transparência. Então, a empresa, o Lollapalooza, ele podia ter se posicionado de maneira mais firme e ter exposto o nome mesmo das pessoas, sabe? Que estavam envolvidas nisso. Eles expuseram o nome da empresa que tinha sido contratada, mas eu acho que poderia ter sido feito de uma maneira muito mais de chamar atenção para esse problema, sabe? De trazer isso como uma forma de resolver, mas considerando que aconteceram em anos anteriores e eles não resolveram até agora... Foi só mais um. Tá, mas vamos lá. É que aí a gente já focou, eu concordo com você. Eu só estou pegando, porque assim, de novo, como a gente está numa fase de mudança, a gente está muito nos extremos, no final das contas, que os termos são, né? Ou é o cancelamento ou é passapano. Né? Ou você... Ou você faz... Se você concordou, você está passando pano. Está passando pano. Senão você cancelou e não você teve cancela. Né? Então, eu vou voltar até para o caso da vinícola, porque assim, aconteceu o problema, foi identificado, está sendo apurado responsabilidades, etc, etc, etc. É uma situação gravíssima de empresas que faturam bilhões com o produto e que vão continuar. Né? E não sei, eu acho que apurando as questões, inclusive criminais, etc, etc, eu não sei se você considera isso o caminho a ser percorrido. Vale para o Lollapalooza, que você já citou o nome aqui, olha, ok, chegamos a esse determinado ponto, isso não pode continuar dessa forma. Sim. Né? A sociedade não aceita mais isso, ou parte dela não aceita mais isso. Para o próximo evento que você vai fazer daqui 1, 2 anos, isso aqui precisa ser mudado, isso precisa ser mais transparente. É essa jornada da sustentabilidade que as empresas devem buscar, você não acha? Com claro, certeza. Se responsabilizando pelo passado, pelo que fez, mas a partir do momento identificado... Virar a chave, né? Não deu para fazer agora, teve gente que foi lá teve gente que não foi, e a tua atitude foi super coerente, parabéns. Mas eu acho que é esse o ponto, a gente precisa mostrar, até porque existem empresas que aparentemente estão com medo de se expor, mesmo não fazendo... Em teoria, medo de falar e entrar num debate que vai... Então a gente precisa parar com esse extremismo de ou cancelamento ou passagem de pano e falar, gente, como é que a gente vai resolver a história, não é isso? Exatamente. Eu digo assim, que nem você falou do campo minado, né? A maioria das empresas grandes, assim, que a gente tem hoje, grande parte delas tem um passado ruim. Tem alguma coisa ali que, se você fuçar, você vai achar alguma denúncia de 2010, de 2006, sabe? Anos atrás. Só que, para mim, o que pega exatamente isso. O que a empresa faz depois que isso acontece. Como é o posicionamento dela? Ela comunica sobre isso? Ela fala quais são as medidas que ela vai tomar para que isso não aconteça mais? Ela realmente aplica essas medidas? Então, para mim, isso conta muito mais. E eu concordo com isso, não tem que ficar nesse extremismo de só passar pano ou só cancelar de vez. Eu não fui no evento porque eu não me sentia confortável e, para mim, assim, nesse tipo de situação é tolerância zero. Tipo, olha o tamanho desse evento. As pessoas pagaram sei lá quanto pelo ingresso para ter denúncia de trabalho análogo à escravidão, sabe? Que se repetiu em outros anos. Tipo, é uma coisa... Para mim, não tem cabimento nenhum. Mas eu vejo muito... como uma oportunidade de mudança e de aprendizado para outros festivais, para outras empresas que também possuem vinícolas, para elas se alertarem. Então, eu acho que o jeito agora é usar essas coisas que estão vindo à tona com muito mais força, porque aconteceram em outros anos, mas a gente não sabia. Então, agora está vindo muito mais à tona, né? Como você falou, essa onda de mudança. Então, eu vejo muito nesse lugar, assim. E eu acho que o ESG e a sustentabilidade, eles têm um papel transformador, um potencial transformador muito grande, porque as empresas têm um potencial transformador muito grande na sociedade, né? Então, o que eu vejo, assim, a sustentabilidade, desses índices, rankings, os indicadores que são usados nos relatórios, eu vejo muito mais como uma forma de ter uma linguagem única para todas as empresas. Certo. E aí essa linguagem tem que ser usada da maneira correta, com a transparência mesmo,
com tudo visto certinho para que seja realmente efetivo e não fique só num falatório. Para ter métrica, exato. Para ter métrica, para ter baliza, né? Para a gente conseguir comparar, né? Exato. Qual que é melhor, qual que é pior, direcionar o nosso poder de nosso investimento, então... E para a própria empresa, né? É a forma de você saber que você está evoluindo de alguma forma e está cumprindo as etapas. Se você não tiver métrica, você não tem como fazer, né? E como está sendo, né? Como que as empresas têm visto, a empresa e a sociedade como um todo, jovens como vocês, né? A gente citou algumas parceiras suas aí que estão também nessa jornada de sustentabilidade. Tá ouvindo o diálogo, tá caindo naquele campo lá, já vem aquele jovem ativista aqui, encher o saco sobre mudança climática e tal. Como que tá acessar essas pessoas que não nasceram nessa cultura, né? Você mesmo falou, se pegar empresas lá atrás, a gente vai encontrar coisas muito difíceis, né? Uma startup hoje geralmente já pode nascer assim com essa mentalidade. As empresas mais antigas têm que passar por uma revolução interna, né? O jovem está tendo voz para falar sobre isso? Olha, eu acredito que sim. O que eu estou vendo é que essa voz está cada vez mais sendo até requisitada pelas empresas. Então, o próprio caso da Samsung, agora que eu comecei a parceria com eles, né? Eles têm um programa que chama Galaxy Creators, e esse programa já existe há algum tempo. Só que antes, pelo menos eu não tinha conhecimento de alguém da área do nicho de sustentabilidade incluído nesse escopo aí de criadores de conteúdo. E agora isso já é uma realidade. Então, para a campanha desse ano, eles me convidaram para falar sobre sustentabilidade. Então, eu vejo que está mudando sim e que as empresas estão cada vez mais buscando pessoas que têm uma propriedade mesmo para falar sobre essas estratégias de sustentabilidade, como que a empresa está melhorando, porque, como vocês falaram também, né, isso já está sendo exigido pela sociedade, já tem muita coisa que as pessoas não estão tolerando mais. Então, ter essas empresas conseguirem acessar essas vozes que têm essa autoridade, né, então, as minhas amigas que vieram aqui, eu agora com essa criação de conteúdo nessa área, faz muita diferença, porque é falado com propriedade, né? Não é só, li o que a empresa me mandou aqui de briefing e estou falando. Não, tem uma pesquisa por trás, tem toda uma troca ali que acontece antes de poder trazer realmente o conteúdo. Então... Tá. Agora conta pra gente, então, essa parceria você vai ter algum foco específico de tema? Você tem liberdade total? Como é que funciona? Eles mandam um briefing, aí eu sempre adapto para a minha realidade. Então, tem vários outros criadores de conteúdo de outros temas, né? Então, a gente tem criadores de conteúdo para a área da saúde, para a área de atividades físicas, gamers. Então, assim, é bem diverso. E aí eles passam um briefing do que a gente vai falar sobre o nosso equipamento, né? O instrumento de trabalho. E aí eu adapto para a minha realidade. Então, por exemplo, quando eu fui falar sobre os produtos em si. Eu trouxe os dados do tanto de peças que eles conseguiram trazer novas de reciclagem, quais foram os materiais que foram reciclados, a questão de que eles tiraram uma quantidade muito grande assim, de rede de pesca dos oceanos para reciclar esse plástico e transformar ele em peças que foram usadas no aparelho. Então, tem esse foco, mas eles mandam um briefing e eu faço essa adaptação. Tá. Agora, já que você falou de juventude, então vou incluir a gente nessa brincadeira. Os jovens há mais tempo. Mas, na verdade, tem um propósito essa provocação, porque é o seguinte, as mudanças, quando a gente fala de mudança climática, já se fala de emergência climática. Ou seja, as metas, isso para várias, a questão do trabalho escravo, são todas questões urgentes, questões, né, que precisam ser de mudanças rápidas, né, e de ações rápidas. Então, de uma certa maneira, existe uma outra bolha, que é essa bolha de comunicação entre jovens há mais tempo e jovens há menos tempo, né? Que precisa ser quebrada, que precisa ser furada, né? A gente precisa se falar, porque tem muita gente hoje que está liderando as empresas que precisa tomar consciência desse tipo de mudança, precisa falar com vocês, né? E vice-versa, né? Porque senão não vai dar tempo de implantar as mudanças necessárias no tempo necessário. Sim. Como é que vocês jovens, como é que você especificamente é recebida nessa história? Porque, vou te contar,
A gente está crescendo agora como canal e a gente está tendo que lidar com comentários, com coisas. Tudo bem, a gente tem... Os famosos haters, né? Os famosos haters, né? A gente tem um pouco de experiência há mais tempo, então talvez até saiba lidar um pouco mais do que isso, apesar de ser uma novidade. Mas como é que você é recebida nesse meio? Tem muito hater? Como é que funciona? Você é bem recebida? Como é que é a comunicação nessa história? Então, eu sinto que tem tipos e tipos de conteúdo. Tem conteúdos que têm uma aceitação super tranquilo, que eu nem consigo ver hater aparecendo. Tem conteúdos que eu me impressiono, que eu não acho que vai ter um ataque de hate, assim, e aí tem muito. Eu falei esses dias sobre o projeto Willow, que estava para ser aprovado nos Estados Unidos, e ele acabou que foi aprovado. Sim. Infelizmente, isso também... Estou assim, super ansiosa com isso. Mas eu falei sobre isso e aí eu não esperava receber um hate num vídeo desse, assim, né? Porque tô falando de uma coisa que vai afetar todo mundo. E de mais uma... explica para quem não conhece o que é o Projeto Willow, que é um projeto de exploração de petróleo, enfim. Como é que funciona? Como é que é isso daí? Você fez, inclusive, uma relação muito bacana com a... Como é que é? Com as tretas da Kylie Jenner com a Selena Gomez e a Hailey Bieber. Porque é um assunto que tava muito em alta. Eu abri o meu TikTok, só estavam falando disso no TikTok. Aí eu falei assim, não, vamos relacionar. E ainda tem um nome, Projeto Willow, que deixa uma coisa no ar, assim, que as pessoas não sabem o que é. Então eu falei, vou fazer esse link para ver se esse vídeo dá um bom alcance. Comigo funcionou, tá? Eu fiquei até o final para saber qual que era a treta. Eu achei que foi uma boa sacada, assim. E aí esse vídeo era para incentivar as pessoas a assinarem a petição. Sim. E é um projeto que está querendo abrir uma nova fonte de extração de petróleo no coração do Ártico. Então, a gente já tem espécies de animais lá que estão extremamente ameaçadas e que já estão enfrentando vários problemas, principalmente por causa da crise climática. Tem também comunidades tradicionais que vivem ali, que também vão ser diretamente afetadas por esse projeto, fora a quantidade de carbono que vai lançar na atmosfera. Os Estados Unidos já é uma das maiores potências que libera carbono no mundo. Então, as consequências disso são gigantescas, assim. E como é que os haters se manifestaram nessa situação? E aí eu falei, não é possível que alguém vai se posicionar contra isso. E aí as pessoas já vêm comentar assim, seu celular é feito do quê? O seu não sei o que é feito do quê? Sabe? Porque, querendo ou não, a gente vive num mundo de petróleo, muita coisa é feita de petróleo. Mas não é porque a gente vive num mundo que é assim que a gente não possa querer mudar essa realidade, né? Então, já vem umas pessoas com uns ataques que você fala, nossa, pra quê, né? Teve um vídeo também que eu coloquei falando sobre um turismo que o Jeff Bezos fez no espaço, que eu achei um absurdo, assim. Tava na época de pandemia ainda. E aí eu fiz um vídeo falando de pontos do porquê que eu achava que isso era um absurdo. E, gente, o tanto de pessoa que defende o Jeff Bezos, eu fiquei chocada. Eu não sabia que essas pessoas existiam. Até outros piores, inclusive. Eu não sabia, juro. Não tinha ideia. E aí esse também foi um que me surpreendeu. Mas tem outros que eu já posto o vídeo sabendo. E aí eu nem fico abrindo muitos comentários. Porque tem cada comentário. Eu postei um com a Úrsula, que veio aqui no podcast também, né? A gente postou um vídeo falando sobre a questão do desmatamento, que bateu o recorde em fevereiro. E a gente estava explicando o porquê disso, né? Porque já estava todo mundo assim, vocês não vão falar sobre isso? Porque quando é do outro governo, vocês falavam. Agora você não vai falar só porque é o Lula? E aí a gente falou, não, vamos fazer um vídeo sobre isso então, vamos explicar. Gente, vários comentários assim, nossa, vocês são muito bonitas, mas preciso estudar mais. Sabe? Já até nesse lugar de machismo bem escancarado. Nível... E aí tem comentários muito piores, assim. Então, vídeos como esse eu já sei que vão dar hate. Vídeos que eu posto com o Greenpeace também tem muitos comentários que vêm, principalmente quando a gente fala sobre agrotóxicos, sobre o consumo de carne. Então, tem assuntos que são mais polêmicos que eu já posto sabendo que vai vir. Aí eu não fico nem olhando mais, eu nem me importo. Mas tem uns que me surpreendem. É bom fazer só essa relação com o governo, que eu acho ótimo, que está acontecendo muito com a gente também. E é uma polarização que parece que você falou sustentabilidade é de esquerda. Parece que é automático a ação que as pessoas fazem. E claro, a gente, independente da nossa escolha aqui, a gente quer debater isso com quem quer que seja. Exatamente. Sabe? Não é um podcast
é para a esquerda, assim como seu canal não é para a esquerda, né? Então... O melhor comentário foi assim: apesar do canal parecer de esquerda, defende interesse de empresas bilionárias. E aí a gente não conseguiu fechar o link para tentar responder. Né? Ficou um negócio. Peraí, mas eu não entendi. Mas, enfim, mas deixa pra lá. Mas ainda na linha dos haters, que aí eu fiquei curioso, porque assim, tem a questão do virtual. Mas vocês fazem muitas ações presenciais. Teve uma, inclusive, que você publicou, acho que com a própria Úrsula. Vocês retiraram bitucas de cigarro da praia. Isso. Né? Depois eu até vou perguntar do impacto disso, porque vocês tiraram alguns milhares de bitucas e informaram que tem trilhões de bitucas. Mas, enfim, não é nem esse o ponto que eu quero chegar. Quando vocês fazem esse tipo de atividade... Presencialmente, vocês sofrem algum tipo de intervenção? Tem gente que comenta que isso é bobagem, ou de outra forma, ou não? Vocês são sempre muito bem recebidos. Como é que funciona isso no ativismo na prática, na presencial? Na prática, eu acho mais difícil as pessoas assumirem essa postura de enfrentamento, né? Porque pelo telefone fica muito uma coisa escondida ali por trás das telas. Sim. Tem muita gente que comenta, são perfis que a gente não sabe nem quem é, sabe? Exato. Não tem nem nome de usuário direito. Então as pessoas se escondem por trás dessa... A invisibilidade das redes sociais, né? Elas se aproveitam disso para falar coisas que estão ali... Às vezes, sei lá, algum problema que elas têm que acabam descontando na gente. Agora, no presencial, isso é muito mais difícil, assim. Geralmente, quando a gente faz limpeza nas praias, as pessoas vêm parabenizar, as pessoas perguntam sobre o projeto, perguntam sobre a gente, assim, o que a gente faz, o que a gente está fazendo ali. Então, acaba sendo uma coisa de atrair mais pessoas. Já aconteceu de uma limpeza, a gente está fazendo a limpeza... virem pessoas perguntar, se informar, e aí na próxima limpeza elas participaram. Que legal. Então, no presencial acaba sendo mais assim. E às vezes acontece. Teve uma vez que a gente estava na praia, e aí uma amiga minha estava com o boné do MST, e aí vieram falar um monte de coisa sobre o movimento, sobre, enfim, coisas políticas, né? Sim. Certo. E aí foi bem, assim, uma situação bem chata e a gente ficou bem chateada, assim, com isso. Mas eu achei que deu para ter uma postura boa ali também. Então eu acho mais difícil de acontecer, mas pelo online acontece sempre, assim. No presencial é mais raro. É mais raro. Eu queria falando em furar bolha, como que a gente consegue fazer numa cidade como São Paulo, por exemplo, que eu acho que o tema ainda é muito elitizado aqui, né? Vou até usar um exemplo aqui, inclusive agora ela tadinha, tá com o pé quebrado, que é a pequena que trabalha aqui em casa, chama ela carinhosamente de pequena, e ela fica encantada que a gente consegue separar o lixo aqui para ter reciclagem, que ela fala que na comunidade lá ela não consegue fazer, né? Então, como que você acha que a gente consegue furar essa bolha de tratar um tema que ainda pode estar lá atrás nas prioridades das pessoas que têm menos condição social? Eu penso assim, quando eu comecei nesse lugar de ativismo, de pesquisar, de entender os impactos, eu via muito as empresas, grandes empresas, como as maiores vilãs possíveis e existentes. E aí eu não queria nem ter relação, não queria nada. Mas aí quando eu entrei para a Rica, que é a consultoria, eu comecei a perceber que elas podem fazer parte da mudança e que elas têm esse potencial, né? Então, e aí eu comecei a perceber também essa criação de bolhas e de elitismo de sustentabilidade aqui em São Paulo, porque realmente a gente tem isso aqui. E até eu fui num evento de uma marca que eles me convidaram, que estava tendo um lançamento, e era de produtos, assim, de skincare, coisas relacionadas com isso. E é uma empresa realmente muito boa, tem vários certificados. A produção, desde o cultivo até o produto final, é tudo super bonito. Mas você chega no evento e não tinha diversidade nenhuma. Nenhuma. Até eu fui convidada porque eu sou uma mulher branca, né? Então, não tinha diversidade. Eu fiquei me sentindo muito mal nesse evento. E foi ali que eu descobri essa bolha, né? Da sustentabilidade elitizada aqui. E aí o que eu penso sobre isso é assim... considerando que quem emite mais são as pessoas que têm mais poder aquisitivo, né? Quanto mais rico a pessoa for, maior vai ser a pegada de carbono dela. E isso a gente também tem para países, né? Tem países que são mais desenvolvidos que o Brasil, que a pegada de carbono das pessoas
é muito maior do que a nossa aqui. E saiu uma pesquisa recentemente que mostra uns dados muito bons, assim, sobre isso. Então, eu tenho muito claro, assim, para mim, que quem mora em periferias, o impacto dessa pessoa, a pegada de carbono dela já é muito pequena. Então, o nosso foco precisa ser essas pessoas com maior poder aquisitivo, então, que realmente podem fazer essa escolha. E também começar a trazer essas empresas que são mais popularizadas para conhecimento geral. Então, por exemplo, você está no supermercado, marcas populares de macarrão. Então, sei lá, Renata ou alguma outra. Ah, Renata tem iniciativas de sustentabilidade. Vamos incentivar as pessoas a comprarem da Renata em vez da outra. Porque é uma escolha simples ali, sabe? Não vai mudar, não vai pesar no bolso, não vai... Sim. Já é uma marca grande, entendeu? Então, eu vejo essa como uma saída e também essa comunicação da importância, né? Tentar trazer uma explicação do porquê que é interessante separar o resíduo, como que essas pessoas podem lutar para conseguir ter dentro da comunidade uma separação de resíduo, como que elas conseguem entrar em contato com o catador, que isso também vai ajudar esse catador a ter uma renda maior ali, também dentro da comunidade, né? Então, eu vejo a educação, assim, o aprendizado mesmo, como chave. E a principal ferramenta que a gente pode usar para fazer isso é ter uma comunicação acessível mesmo. Sim. Então, não se preocupar em trazer termos super difíceis e palavras super difíceis para mostrar que você sabe. A gente fala muito isso aqui, né, Flávia? Muito. Quanto mais você conseguir facilitar, melhor, assim. Mais você vai conseguir se aproximar dessas pessoas. Boa. Mas, Camila, o que você está dizendo aí, e a gente concorda, enfim, mas é o tal do pensar global e agir local, né? Que os pequenos gestos ajudam, são eficientes e tudo mais. Mas, de novo, a gente está falando em impactar a bolha, né? Cada um a sua, não é isso? E ampliando essa rede numa velocidade da educação, da formação, que é uma velocidade que a gente já sabe que é lenta. Que a gente conhece bem já, né? Que a gente conhece bem. Se funcionar, ótimo, é o sonho de consumo, porque paulatinamente isso vai crescendo e vai alcançando, né, apesar de toda a polarização que a gente vive para qualquer tipo de assunto hoje. Mas você já falou isso, você é uma liderança climática jovem, né? Uma jovem liderança climática. Como é que estão essas expectativas dentro dos fóruns que você participa? Porque a gente vê a história da meta de 1,5 grau, de 2 graus e tudo mais. A gente provavelmente, não sei, não vai conseguir implementar todas as ações para manter nos níveis ideais desejados pelos cientistas que comunicam daquela forma toda rebuscada. Né? Então, me soa um pouco contraditório, né, o fato de vamos agir local e precisamos, agora em 7 anos, manter o aquecimento ou as metas de emissão para 1,5 grau. Não dá. Como é que são as expectativas? Como é que isso está sendo calibrado dentro dos fóruns de discussões jovens? Enfim, qual é o bastidor dessa história para a gente tentar se adequar? É uma pergunta complexa também. Eu acho que como está cada um atuando localmente, isso vai expandindo cada vez mais. Mas então deixa eu mudar. A expectativa é que a gente vá conseguir atingir as metas? Isso é só uma esperança ou, de fato, é uma métrica factível? Eu penso assim. Agora o IPCC lançou esse último relatório, né? E nesse último release aí de resumo, eles basicamente falaram que a probabilidade da gente passar a meta de 1,5 grau é muito alta, assim. Então, a gente provavelmente vai passar do 1,5 grau. E a expectativa é que a gente consiga, pelo menos até 2050, realmente atingir o net zero. Eu vejo pessoas mais otimistas e pessoas mais pessimistas. Eu procuro tentar ser mais otimista, considerando que empresas e governos vão realmente cumprir com o que está sendo falado. Mas, ao mesmo tempo, a gente já vai para a COP, se eu não me engano, é 27 esse ano? 28? 28 esse ano. Foram 28 COPs, né? Então, assim, é difícil de ter esperança, difícil. E a gente trouxe a Diazara Oná para falar aqui, e ela esteve na COP, né? Enfim,
Ficou decepcionada, de E certa ficou forma, super né? decepcionada com a forma que as pessoas foram tratadas lá e tudo mais. Enfim, e teve publicidade disso tudo, quais foram os resultados, foram muito aquém do desejado, né? Então, as expectativas, de fato... Eu já falei isso pro Flávio, eu tenho a impressão, Cami, vê se você concorda, que a gente parece estar sempre jogando prazo em cima, daí vai adiando prazo, vai adiando Sempre. prazo, e a gente nunca resolve. Né? Não sei porque o ser humano talvez não funcione, acho que sempre está distante o prazo e vai conseguir cumprir. A gente tem que arrumar um jeito, cara, de fazer isso acontecer no dia a dia, enquanto dá. Né? Então, ok. Agora, por que o motivo da pergunta? Porque, vamos lá, a gente está falando de uma meta global, de um assunto super denso, né, complicado, que envolve muitas partes. E aí a gente volta para a questão da sustentabilidade em si e do que cada um precisa fazer. Volta para a questão da marca do festival, para a questão da marca que a gente precisa mudar para que isso, de fato... Primeiro, porque se for inevitável ultrapassar as metas, de alguma forma a gente vai ter que se adaptar às mudanças que vão acontecer. Segundo, porque pessoas como nós, que têm um pouco mais de privilégio vão sofrer um pouco menos do que outras pessoas com as quais a gente já conversou aqui, inclusive. Então a gente precisa tratar isso como sociedade. E eu coloco isso muito nos comentários que a gente tem que responder. Essa é uma questão ambidestra. Não é uma questão de esquerda ou de direita. Exatamente. Essa é uma questão ambidestra. Exatamente. Você concorda com o racismo? Então, não tem conversa de direita e esquerda. Você concorda com ver gente perdendo o caso? Mas tem que vencer isso ainda. Né? A gente precisa vencer isso. Porque o pessoal até fala assim pra gente, esses caras aí são da turma do ESG. Como se fosse assim. Como se fosse uma coisa ruim. Não, mas o xingamento da turma do ESG é que você é de direita bilionário. Já descobri isso. Que loucura. Esse é o xingamento agora. O xingamento para a esquerda é outro. Eu vejo até uma polarização assim, dentre as pessoas que têm os mesmos ideais e que fica batendo boca por coisas que... Por picuinha, por bobagem, por ideologia. Por ideologia. E é uma coisa muito além, que nem você falou, muito além de ideologia. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo vai ser afetado, alguns mais do que outros, mas todo mundo vai ser afetado. Então, para mim, assim, deveria ser muito preto no branco. Quando eu converso com amigos que não estão tão inseridos nesse meio, eles me perguntam às vezes, tipo assim, quantos anos a gente ainda tem, tipo, até um colapso? Eu falo... Você não ligou a notícia ontem? Você não ligou a notícia hoje, que teve lá a enchente em Manaus? Sim. Hoje? Sim. Sim. Tá acontecendo, já tá acontecendo. Não é, daqui quantos anos? Não, já começou a acontecer. A gente teve o desastre agora lá em São Sebastião também. Nossa, terrível. Foi terrível. Então, assim, as pessoas elas precisam entender que já tá acontecendo e precisam perceber que tá cada vez mais próximo delas, assim. Pessoas que são mais privilegiadas, né? Porque as pessoas que vivem nas periferias já estão sentindo isso muito mais na pele. E para eu lidar, assim, com tudo isso, eu tô lendo um livro que eu ganhei, a gente recebeu na comunidade da Menos um Lixo, né? Eles enviaram pra gente, a Menos um Lixo enviou pra gente um livro que chama Esperança Ativa. A autora é Joana e mais um cara... Eu sou muito ruim de nomes. Mas é um livro muito bom. E ele fala basicamente que a gente precisa tentar pegar nessa nossa preocupação uma esperança. Então, olhar para essa preocupação muito mais num lugar de, nossa, eu sou uma pessoa que acordou para isso. Então, se eu acordei para isso, outras pessoas também podem, sabe? E tentar trabalhar em meio a esse caos sem surtar. E aí eu vejo que as maneiras de fazerem isso é agindo localmente. Então... Tem vários projetos que a gente pode citar aqui em São Paulo que estão fazendo uma diferença tremenda na vida das pessoas que estão sendo diretamente atingidas. Então, aqui a gente tem o Perifa Sustentável, da Amanda Costa, que assim faz um trabalho maravilhoso aqui nas periferias. A gente tem a Teto, que é aquela ONG que também ajuda na construção de casas e que isso vai ser muito bom para esse combate à crise climática e mitigações, né, medidas mitigatórias. Então, eu vejo muito mais nesse lugar, assim, de tentar agir localmente para não surtar mesmo, para você sentir que você está fazendo parte da mudança, pelo menos, e cada um se doando da maneira que pode, assim, né, no seu lugar específico, e tentar todo mundo entender que está todo mundo com o mesmo objetivo final, que é não acabar com tudo de uma vez. E aí é aquela coisa, aí dialogar
ajuda a expor o tema e fazer com que isso cada vez mais seja uma preocupação e conectar a gente, né? Para que no final das contas você consiga unir forças para fazer com que isso de fato aconteça. Vou pegar essa dica aí para não surtar. Vou pegar esse livro aí para ler. Esse livro é muito bom, é muito bom. Tô lendo ele tá com calma, assim, para grifar tudo. O livro Humanidade, do Rutger Bregman, ele parte do princípio de que as pessoas são boas. Então é um livro interessante de citar também, porque ele fala que muitas coisas acontecem porque parte do princípio que as pessoas são más, as pessoas são egoístas, as pessoas são... E ele tenta mostrar, ele traz vários elementos para mostrar que isso é uma inverdade, que as pessoas de fato no seu íntimo são boas. Então é muito bom, fica a dica aí, cheio de dicas literárias nesse episódio aqui. E Cami, pra gente fechar aqui, deixa uma mensagem aí para quem ainda tem dúvida de que precisa se juntar a pessoas como você, como tantas outras jovens ativistas, gente como a gente aqui do canal Para e Ponto. Deixa uma mensagem aí, por que a gente não pode adiar mais e tem que estar todo mundo junto nessa? Olha, eu sou uma pessoa que eu sinto muito as coisas que acontecem, assim, então, para mim, pensar que tem pessoas que já estão sofrendo tanto com tudo que está acontecendo e a gente está simplesmente sentado no celular comprando de marcas que estão incentivando tudo isso a acontecer, é incabível, assim, tipo, a gente precisa realmente fazer parte da mudança. Eu acredito muito nisso, de que a princípio, assim, as pessoas são boas, mas elas não têm o conhecimento do tamanho do caos que a gente já está vivendo. Então, eu acho que primeiro a gente precisa tomar essa consciência da dimensão do problema para a gente conseguir se manter ativista sempre, né? Se manter sempre questionando. Acho que questionar é uma das coisas mais importantes. Questionar tudo, assim. Questionar o que você consome, onde você consome, se existe uma alternativa melhor àquilo ou não, se você realmente pesquisou e está interessado em saber, né, antes de comprar alguma coisa. E pesquisar também para você se manter informado do que está acontecendo e isso te motivar a cada vez mais ir além e mudar cada vez mais, mas também com uma certa calma, assim, na comunidade da Menos um Lixo também. Já deixo aqui o convite também, quem tiver interesse em se juntar a um coletivo que acolhe as pessoas. A comunidade da Menos um Lixo tem muito isso de acolhimento. Então, eu acho que eu só estou ainda nessa luta por causa desse coletivo, porque eu conheci pessoas que hoje me ajudam muito quando eu estou assim, super com ansiedade, né? A gente tem vários debates assim, de desabafos. Então, eu vejo que também tem muita gente já nesse lugar de, meu Deus, o que eu posso fazer? Então, se juntar a coletivos, eu acho que pode ser um ótimo começo para você conseguir entender onde você consegue ter uma potência maior assim, nessa luta. Onde você consegue contribuir mais e trabalhar para isso. Isso pode se tornar o seu emprego, isso pode ser uma coisa que você faz só de fim de semana, isso pode ser uma coisa que você faz, uma refeição que você troca, segunda sem carne que você faça, sabe? E aí você vai percebendo quais são os seus limites e vai trabalhando para melhorar cada vez mais e ter atitudes cada vez menos impactantes. Mas é essencial que a gente se informe em primeiro lugar, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com o mundo. A gente habita aqui, divide isso com vários outros organismos. Então a gente precisa entender o que está acontecendo para saber como que a gente pode agir. Muito bom, muito legal, Cami. Obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. A gente adorou o episódio, foi um papo super legal. Queria que você repetisse a sua arroba que você falou no comecinho do papo, para o pessoal te seguir. A Cami seria uma dessas pessoas, aí, para a gente ter fonte boa de informação. @camilibrio. Então, quem quiser me acompanhar lá. E muito obrigada, gente, pelo papo. Foi ótimo. Gostei muito. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Obrigado você. Porta sempre aberta aqui. E obrigado você que acompanhou aí mais um episódio do nosso Para e Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal. O Flávio tá me pedindo aqui, precisa aumentar os seguidores, tá? Então se inscreva no canal. Acione o sininho da rede social, assim você não perde nenhum papo. Papos como esses aqui. Muito construtivos e deliciosos, como a gente teve aqui com a Cami. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi mais um Para e Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá.